nome é Luiz Fernando e hoje é dia de falar de uma das duplas mais dominantes da história da NBA. Iremos falar sobre Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Quando a gente fala sobre duplas marcantes da história da NBA, alguns nomes vêm na nossa cabeça, como por exemplo Dwayne Wade e LeBron James, Scottie Pippen e Michael Jordan, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Porém, acredito que nenhuma dupla foi tão marcante e ficou tão bem guardada na memória dos fãs como a dupla Kobe e Shaq. Ambos surgiram na década de 90, né? Primeiro veio ele, um dos jogadores mais dominantes que a NBA já teve a oportunidade de ver em quadra. Um jogador que mudou as regras do basquete por conta do seu estilo de jogo. Em 1992, o Orlando Magic escolheu ele, o pivôzão, um dos maiores de todos os tempos, Shaquille O'Neal. E o Shaquille, ele teve um começo assombroso dentro da NBA. Desde seu primeiro jogo, ele já tinha mostrado, não só para a torcida do Magic, mas para a torcida geral da NBA, que uma besta, uma aberração, um monstro havia surgido no mundo do basquete. Shaquille conseguiu acumular dezenas de tabelas quebradas por conta da sua agressividade e do seu peso, da sua força física, né? Ficou tão marcado, né, esse evento que era quando o Shaquille iria enterrar e acabava quebrando uma tabela. E não só isso, o Shaquille O'Neal ele conseguiu liderar talvez a melhor geração da história do Orlando Magic. Ele, ao lado do Penny Hardaway, tiveram anos incríveis e Orlando acabaram não conquistando o título. Isso foi uma lacuna talvez na carreira do Shaquille de não ter sido campeão com o Orlando Magic, mas sem a menor sombra de dúvida, se o Orlando tem um patamar de reconhecimento que tem hoje, muito por conta de Shaquille O'Neal, do que ele fez lá em Orlando. Alguns anos depois, em 1996, o outro membro dessa dupla estaria entrando nas quadras da NBA. Em 1996, Kobe Bryant foi draftado vindo diretamente do high school, não passando pela faculdade, algo que não pode acontecer hoje em dia, inclusive, né? Mas na época, Kobe Bryant não quis esperar, quis entrar direto na NBA. Só que ao contrário do que muitos acham, Kobe Bryant não foi escolhido pelo Lakers no draft, e sim pelo Charlotte Hornets. Foi escolhido pela franquia de Charlotte, porém não durou muito tempo lá. Ele ficou lá só para pegar o bonezinho, porque pouco tempo depois ele já havia sido envolvido numa troca para o Lakers. Acho que a torcida ficou feliz com essa troca, né? Não a torcida de Charlotte, mas a de Los Angeles, obviamente. Porém, diferente de Shaquille, o Kobe Bryant teve um começo complicado lá em Los Angeles. Não teve uma primeira temporada tão marcante assim, não foi, por exemplo, o novato do ano, não, até porque aquela classe de novatos era sensacional, contou com jogadores como Allen Iverson e Steve Nash, por exemplo, então tinha talento pra caramba ali. Mas Kobe Bryant acabou não sendo um grande destaque. Depois da sua primeira temporada, não tinha nenhum analista que iria chegar e falar: pô, esse cara pode ser MVP da NBA. Não tinha. Porém, o que vinha no futuro seria maravilhoso. E após alguns anos em Orlando, Shaquille O'Neal resolveu sair da franquia, porque ele buscava um contrato melhor e uma visibilidade maior. Ele encontrou tudo o que ele procurava em Los Angeles. E no mesmo instante que o Shaquille O'Neal assinou com o Lakers, a NBA já ficou totalmente animada, porque o Kobe Bryant, naquele ponto da carreira, ele já começou a despontar, já estava se tornando um excelente prospecto para a NBA, a galera já estava olhando ele com outros olhos, e ver ele ao lado de Shaquille O'Neal, tendo Phil Jackson comandando o time, a torcida do Lakers já ficou totalmente animada. E toda essa expectativa foi correspondida, porque já em 2000, Shaq e Kobe foram campeões da NBA, né? Conquistando o primeiro título juntos, o primeiro de alguns, viu? E foi contra o Indiana Pacers, uma série muito boa, inclusive, onde foi talvez o ponto em que a torcida do Lakers passou a confiar mais no Kobe Bryant, porque
num certo ponto da série, o Shaquille O'Neal acabou deixando a partida por conta de faltas e ficou nas mãos de Kobe Bryant a função e a oportunidade de levar o Lakers à vitória. E mesmo sendo tão jovem, Kobe Bryant assumiu essa responsabilidade e levou o Lakers à vitória. Uma vitória muito importante que foi talvez o ponto-chave para a franquia de Los Angeles conquistar o título daquele ano. Muito por conta do que Kobe Bryant fez, obviamente Shaquille O'Neal foi o grande destaque, até porque era um jogador mais pronto, um jogador com mais experiência e era, como eu já disse, uma aberração da natureza. Em 2001, talvez tenha sido o título mais marcante desse Lakers, porque foi na tão famosa série em que Allen Iverson fez o famoso jogo de Davi contra Golias, já que nesse jogo, no jogo 1 dessas finais, o Philadelphia 76ers era um total underdog na série. Todo mundo tinha certeza que o Lakers iria varrer os Sixers daquela série. Porém, Allen Iverson teve um jogo incrível, onde teve esse lance que ficou eternizado na memória de todos os fãs. Mas mesmo com o Iverson tendo um primeiro jogo sensacional, acabou que o Lakers confirmou o favoritismo e Kobe e Shaq ganhariam seu segundo título seguido. A temporada de 2002 foi totalmente voltada para a dupla Kobe e Shaq. Todo mundo queria saber se eles iriam conseguir levar o Lakers a um three-peat, a conquistar 3 títulos seguidos. A temporada inteira foi essa especulação, se Kobe e Shaq conseguiriam esse feito histórico. E já que essa dupla adorava, corresponder às expectativas dos fãs, em 2002, Kobe e Shaq levou o Lakers ao three-peat, conquistou o 3º título seguido, dessa vez contra o New Jersey Nets, onde Shaquille O'Neal teve novamente uma atuação genial, maravilhoso, totalmente dominante. Após esse three-peat, acabou que a dupla se desfez, Rolou muita especulação de que Kobe e Shaq não estavam mais se dando bem, de que rolava meio que uma disputa de ego entre os dois, que o Kobe não ficava feliz quando atribuíam os títulos somente ao Shaquille O'Neal e que o Shaquille O'Neal achava que o Kobe tinha que respeitar mais ele, Sempre rolou essa especulação, os dois até chegaram a farpar um ao outro durante um tempo na carreira, porém o que aconteceu de fato foi que Shaquille O'Neal acabou deixando o Lakers e assinando com o Miami Heat, onde acabou sendo campeão novamente, e o Kobe ficou como o líder do Lakers. Como todos nós sabemos, ele foi muito bem sucedido nessa função, já que alguns anos depois conquistou mais 2 títulos ainda, aí sim sendo o protagonista total dos títulos do Lakers e se tornou, na minha opinião, o maior ídolo da história da franquia de Los Angeles. É inegável que Kobe e Shaq marcaram a geração da NBA, dominaram a NBA durante um período bem grande e sem a menor sombra de dúvidas, esses dois jogadores formaram uma das melhores duplas de todos os tempos da NBA. Uma dupla que vai ficar eternizada na história do maior basquete do mundo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Eu quero te pedir uma coisa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar. No mais é isso. Excelente semana a todos e até a próxima. Tchau!